Boa noite a todos, é um prazer, uma alegria estar aqui de novo com vocês no Centro Espírita Amigos do Bem. Hoje não é para uma palestra, mas é para compartilhar um estudo, que a gente faz parte também, com muita alegria. O estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Para quem não conhece esse livro, ele é muito bom, recomendo. É um livro daqueles que tem um monte de capítulos, um daqueles capítulos de uma página só, muito rapidinho, que Emmanuel fala pouco, mas toca lá no fundo, sabe? De extrema profundidade, muita reflexão, muitos temas para a gente aprender aqui. E eu separei aqui o capítulo número 148, que se chama Cuidado de Si. Então, como é que Emmanuel estrutura isso? Ele retira um trecho sempre do Evangelho e faz uma reflexão em cima daquilo. E a gente vai pegar tudo isso e vai fazer uma reflexão em cima da reflexão de Emmanuel, para mastigar um pouco mais, para facilitar ainda mais o nosso entendimento. Não que precise, Emmanuel já está tudo dito ali, mas esse nosso estudo é exatamente para a gente tentar mastigar mais ainda, porque a gente precisa, né? A gente precisa mastigar ainda mais para entender tudo isso aí que a gente tem dificuldade ainda. Vamos lá? Então, antes de iniciar, eu vou fazer uma oração, claro, para a gente elevar o pensamento e convido a todos, quem quiser comigo, a fecharem os olhos. E assim, inicialmente, agradecemos a Deus Pai por mais essa vida, mais essa encarnação, mais esse momento de estarmos aqui nesse aprendizado, evoluindo, crescendo. Agradecemos a Jesus, nosso mestre e guia, nosso amigo, nosso companheiro de caminhada, que nos dá toda a sustentação, todo o apoio, com tanta luz e tanto amor. Agradecemos também a toda a espiritualidade de luz, trabalhadores do Centro Espírita Amigos do Bem, que nos dão toda a sustentação nessa conexão, para que aqui possamos aprender em conjunto, não só com Emmanuel e sua reflexão, mas como um todo, com a doutrina de Cristo e os seus ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal, oração feita, que é sempre bom para a gente se desconectar com o mundo lá fora e tentar buscar se conectar aqui dentro, nesse momento. São aqueles 30 segundinhos, 1 minuto, que a gente esquece às vezes, mas que faz toda a diferença na nossa vida, tá? Não só aqui no estudo do Evangelho, doutrina espírita, mas no nosso dia a dia como um todo. Como nós oramos pouco ainda, separa um pouquinho de tempo, gente, arruma 30 segundinhos, 1 minuto aí, dá para fazer, dá para se conectar com o alto. Ajuda muito, tá? Piorar não piora nada. Ficar do jeito que está não vai ficar, só vai elevar a vibração e pensamento, tá bom? Vamos orar mais. Vamos lá então? Vamos começar? Eu vou começar lendo o trecho que Emmanuel destacou para a reflexão dele, que está lá em Paulo, primeira epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, que diz o seguinte: Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Ok? Então vamos refletir um pouco só sobre isso aqui. Eu quis destacar isso para trazer um raciocínio, que é esse ponto para a gente ter cuidado conosco mesmo, tem cuidado contigo mesmo, com a doutrina e perseverar, principalmente perseverar. Pessoal, vamos entender uma coisa aqui, é aqui uma chamada de atenção, tá? Para os salvadores do mundo de plantão. Tem muito salvador do mundo de plantão aí. Antes de salvar o mundo, pessoal, vamos tentar salvar nós mesmos. Vamos fazer esse esforço? Será que a gente consegue? Será que a gente está conseguindo minimamente olhar um pouco e cuidar um pouco de nós mesmos antes de querer salvar o mundo? Aquela história de querer vencer o mundo ou vencer no mundo, vencer a si mesmo, sabe? Vocês já ouviram falar disso? O quanto talvez que a gente está buscando apontar os defeitos do mundo, os defeitos dos outros, o que está errado por aí,
E normalmente a gente tem muita facilidade de apontar todos os problemas que estão ao nosso redor, mas a gente esquece de olhar aqui dentro, os nossos problemas. O que dá para melhorar aqui conosco, o olhar para si, o cuidar de si nesse sentido. Não é para apontar para se sentir mal não, tá, gente? Para ficar olhando para si e falar, caramba, mas que porcaria que eu sou. Nossa, não estou gostando do que eu vejo. É para se reconhecer, se olhar e buscar melhorar. Essa é a ideia. Porque o que acontece nesse movimento muito natural que nós temos uma imensa dificuldade é de olhar para si próprio. Então, como a gente não consegue olhar para si, o que a gente faz? Fica focando e olhando para fora. Fica julgando o mundo, os outros, o vizinho, o problema aqui, o problema ali. O que mais tem é problema, tá, gente? O que mais tem é problema no mundo. Os problemas no mundo vão continuar sendo, porque é uma característica, de certa forma, de quem compõe esse mundo. Sabe quem compõe esse mundo? Orgulhosos egoístas. Sabe quem são os orgulhosos egoístas? Somos nós. Por isso que os problemas existem. Por isso que um mundo de prova e expiação, que é essa vibração, esse nível que está aqui. E se você está aqui, meu irmão, como eu, bem-vindo ao clube. Sabe o que dá para fazer para melhorar? Deixar de ser egoísta e deixar de ser orgulhoso. Ou transformar esse egoísmo em caridade. Transformar esse orgulho em humildade. Esse é o olhar para si. Esse é o buscar crescer com as nossas dificuldades, com as nossas limitações. Só que o que acontece? É mais fácil a gente olhar para fora, né? Porque olhar para dentro tem que fazer um esforço, tem que fazer um trabalho, tem que cuidar de si. Vamos lembrar, pessoal, uma coisa que a gente esquece às vezes, ou se a gente não sabe, vou dizer para vocês, o nosso desenvolvimento é única e exclusivamente pessoal. É você com você mesmo. Você, espírito, hoje encarnado, aqui nesse corpo, nessa capa, o teu desenvolvimento é teu. Através do contato com o outro. Sim, através do contato com o mundo, o contato com o meio. Através desse relacionamento com o próximo, que a gente vai evoluindo. Mas o desenvolvimento é teu. E se não precisasse desse desenvolvimento através do contato com o próximo, a gente não precisava nem encarnar, sabe? Evoluía no plano espiritual. Mas é através dessa vivência aqui que a gente vai ter todo esse enfrentamento com todas as dificuldades que existem, com todas as coisas erradas do mundo que existem, para nos desenvolver. O desenvolvimento do mundo vem gradualmente, naturalmente, numa evolução a nível científico, no desenvolvimento da humanidade como um todo, mas principalmente do lado moral, quando a gente busca melhorar a si próprio, aprendendo a amar, como, por exemplo, Jesus nos ensinou, que é essa proposta que a gente vai abordar aqui, que Emmanuel aborda e que a gente tenta buscar na doutrina espírita com a diretriz dos ensinamentos do Cristo, aprender a amar, evoluir nesse sentido, nessa veia, principalmente no aspecto moral que a gente tem extrema dificuldade. Então vamos lembrar, é através dessa troca, nesse contato com o mundo, com todos, que nós crescemos, que nós evoluímos. Mas vamos lá, o que é o foco de hoje aqui, do nosso raciocínio? É o cuidado de si, é o olhar para si. Por isso que eu quis destacar, e vou repetir, que o processo é sempre individual. Às vezes a gente se perde um pouco nessa, por isso que eu falei, fiz uma brincadeira, de querer salvar o mundo. Está muito preocupado com tudo e com todos, mas está pouco preocupado consigo mesmo. Tá entendendo? E a partir daí, suscita algumas perguntas que eu quero fazer para vocês. Vamos se perguntar, gente? Se pergunta aí. Como é que você está indo nesse processo evolutivo, nessa encarnação? Faz uma análise aí, se questiona um pouco. Pelas suas escolhas da tua vida, será que você está crescendo? Será que você está evoluindo?
É uma pergunta muito individual, tá, gente? Vamos parar um pouco de se preocupar se o meu filho está evoluindo, se o meu marido, se a minha esposa, se a minha irmã, se o vizinho lá da frente da rua. Olha para você, se questione você. Às vezes a gente nunca se perguntou isso. O que eu posso fazer para melhorar? Como é que eu posso mudar? De que maneira eu posso ser melhor? De que forma eu posso cuidar de mim nesse processo evolutivo para buscar, sabe o que, gente? Buscar a felicidade que todo mundo quer. No final das contas, é disso que a gente está falando, tá, gente? É disso que Jesus veio falar. Jesus veio falar de felicidade. Apresentar um caminho para alcançar essa felicidade. Resumindo, é tudo isso que a gente está falando aqui. A gente pode falar de cuidado de si, pode falar de cuidado do outro. E a gente vai falar um pouco sobre isso tudo, nessa relação entre cuidar de si e do outro, automaticamente. Mas sempre a gente vai estar falando sobre felicidade. E aí vamos voltar à nossa pergunta: como é que a gente está indo? As nossas escolhas? Será que a gente está crescendo? Será que a gente está evoluindo? Vou dar uma dica para vocês nesse questionamento interno, pessoal. Foca em dois aspectos: no intelecto e na moral. Como é que você está desenvolvendo o lado intelectual? Como é que você está desenvolvendo o teu lado moral? O intelecto, gente, é o mais fácil, tá? O intelecto é isso aqui agora. É informação, é estudar, é ler, é desenvolver o intelecto através do conhecimento. Então, através do momento que a gente está, que a gente para a nossa vida para buscar um tipo de conhecimento, não só espírita, tá, gente? Conhecimento, seja ele qual for, no mundo. Intelecto é intelecto como um todo. Desenvolver o intelecto, aprender. Claro que aqui a gente está querendo aprender a diretriz religiosa, os ensinamentos do Cristo, a gente está buscando através do conhecimento da doutrina dos espíritos, da doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre isso que nos auxilia. Mas intelecto vai como um todo. Então, primeiro, te questione, está desenvolvendo o intelecto ou não? Ou será que a gente está só ali no joguinho, no nosso tempo livre? Ou quando a gente tem um tempo livre, a gente investe um pouco em nós, de alguma forma, em algum assunto, seja ele qual for. Olha para a tua vida, vê aquilo que você gosta, que faz sentido para você e busca se aprofundar. Busca ainda mais esse intelecto. Busca ler um pouco mais, como a gente lê pouco, essa instrução. Mas vamos selecionar os livros também, né, gente? Não é porque é livro que é bom, tá? Vê se vai te acrescentar alguma coisa. Agora vamos lá. Além do intelecto, parte moral. A gente vai falar sobre moral, que agora que é a porca aperta, que é o pingo no i aí. É essa hora. Desenvolver o nosso lado moral. Aí coça atrás da orelha assim, ai meu Deus, lado moral, que história é essa, Nelson? Como é que esse negócio de lado moral aí? Quando a gente vai falar de moral, pessoal, é a moral do alto, tá? Não é a moral dos homens. Que essa moral dos homens vai muito de acordo com os tempos, com a sociedade, com o país, com os interesses pessoais, políticos, econômicos. Então essa moralidade é muito volátil. Essa moralidade é muito de acordo com como o vento bate. Então se bater mais forte aqui, vai para um lado, bate mais forte para o outro e assim vai balançando. A moral que a gente está falando, pessoal, é aquela moral que está lá no manual. Sabe que manual é esse? O Evangelho de Jesus. Esse é o manual. O manual moral está todo lá no Evangelho. Será que a gente consulta ele? A gente tem ali ideia que moral é essa que o Cristo nos traz? Eu acho que a gente já sabe mais ou menos, né, pessoal? Não precisa se aprofundar muito, ser grande conhecedor dos Evangelhos do Cristo, ler o Pentateuco todo e decorar e conhecer tudo. Mas é principalmente praticar. E a prática é fazer novas escolhas, escolhas diferentes que a gente vem fazendo para aplicar no nosso dia a dia. Ou não, ou suas escolhas já estão alinhadas com esses ensinamentos que Jesus nos trouxe, o ensinamento do amor. Esse é o lado moral. Será que a gente está conseguindo fazer? Ah, Nelson, mas é difícil. Claro que é difícil.
Se não fosse difícil, você não estaria aqui, com certeza, como eu, encarnado nesse planeta agora. Nem vê nesse vídeo. De maneira nenhuma, é dificuldade para você, é dificuldade para mim. Mas a questão é o seguinte, na hora do vamos ver, no dia a dia, nas pequenas coisas, tá, gente? Nas pequenas coisas. Quando a gente sabe que é certo ou errado, é simples. Escolhe pelo certo. Escolhe pelo certo. Aquilo que você acredita, que você tem de concepção, que sabe que é certo, porque no fundo a gente sabe que é certo. Escolher pelo certo é desenvolver esse lado moral. E é para isso que a gente está aqui. É assim que Jesus ensinou exatamente esse caminho para a felicidade. Foi as tais bem-aventuranças que Jesus fala para nós, que ele nos falou e continua nos falando. Sabe a história dos bem-aventurados? Bem-aventurados é felizes aqueles. Traduzindo, felizes aqueles. Essas são as bem-aventuranças. Essa é a conquista da felicidade. A conquista da felicidade não é só depois de desencarnar no plano espiritual, não, gente. É agora, é aqui. É hoje. É cuidando de si nesse sentido que a gente vai conquistando e sentindo, principalmente. Não é para deixar para depois. Não é que muita gente acha que isso a encarnação é como se fosse uma conta no banco. Ah, porque eu vou fazendo bônus hora, porque quando eu estiver no plano espiritual as coisas vão ser boas, porque aqui é um vale de choro e de lágrimas. É verdade que não dá para comparar isso aqui com o plano espiritual, tá? Não estou entrando nessa esfera. Mas ainda assim dá para ser menos doloroso, mais feliz, mais alegre, menos penoso isso aqui, gente. O entendimento num todo, na evolução de nós espíritos que somos, essa conquista da felicidade está aqui dentro, é interna, não está circunscrita a um plano material qualquer que seja. Claro que vai influenciar, óbvio que vai influenciar. É muito mais fácil num ambiente mais harmônico, com menos pressão, com menos carga, a gente desfrutar da felicidade. Mas o encontro que Jesus propõe, o reino dos céus que está dentro de ti, dentro de nós, é essa conquista que a gente vai realizando internamente e que dá para viver hoje, não é para depois. O reino dos céus não está lá, está aqui dentro. Esse é o ensinamento de Jesus. É difícil de entender ainda? É difícil. Mas vamos fazer um esforçozinho, pessoal, vamos tentar entender. Porque a partir do momento que a gente entende, coloca na prática, eu vou repetir para vocês, não é teoria até o momento que a gente pratica. Quando a gente pratica, vira uma vivência. E essa vivência vai retroalimentar, porque a gente vai sentindo prazer e satisfação. E é um encontro com essa boa nova que ele veio apresentar, como uma teoria. Agora, se a gente quer seguir ou não, é cada um consigo. A gente tem um livre-arbítrio e faz o que a gente quer. Nessa proposta do cuidar de si e cuidando dos outros. E aí a gente vai fazer essa correlação. Como é que é essa história que cuida de si e cuida com os outros? Que o pessoal acha que cuidar de si é ser egoísta. Não, não é assim. Você tem que olhar para o próximo, porque se você olhar muito para você, você está sendo egoísta. Calma, vamos entender que há muita confusão nessa história ainda. Para respeitar o próximo, a gente tem que se respeitar primeiro. Então, se respeita para respeitar o próximo. Se ame para amar o próximo, para amar o outro. E nessa passagem que o Cristo fala, causa muita confusão nesse entendimento ainda, que é o seguinte, uma das mais conhecidas que Jesus nos fala. Amai ao próximo como a ti mesmo. Vou repetir. O final, que é esse o mais importante que a gente vai focar agora. Como a ti mesmo. As duas coisas são importantes. Mas o como a ti mesmo, basicamente, ele está dizendo o seguinte: a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Ah, como é que é isso, Nelson? Como é que é essa história? Mas eu amo, mas eu tenho que me amar. Poxa, eu consigo amar o próximo, mas eu não me amo muito bem, não sei direito como é que é essa história. Como é que eu faço essa junção, essa união dos dois?
É exatamente essa união dos dois, quando a gente consegue perceber que amar o próximo como a ti mesmo é quando a gente consegue cuidar de si e cuidar do outro. É cuidando de si e cuidando do outro ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo aqui. Ah, mas eu amo muito, Nelson, aquele meu filho, aquela pessoa. Amo mais do que eu mesmo. Eu dou tudo por ele, eu dou tudo por ela. É verdade. A gente dá tudo, tudo que a gente tem para aquela pessoa que a gente ama de coração. Mas sabe o que a gente está dando? A gente está dando o que a gente pode, o que a gente tem aqui dentro. Quer dar mais? Então se ame mais para amar mais. Daí você vai dar mais ainda. O processo é esse. É o olhar para si através do olhar para o outro. É o cuidar de si também como ferramenta no propósito de cuidar e de amar o próximo. Às vezes, vamos traduzir aqui, fazer uma alegoria, sair da parte teórica. Às vezes a gente quer dar muito, mas a gente não consegue dar. Sabe por quê? Porque a gente não tem. Então, às vezes você quer dar um oceano para a pessoa, mas você tem meio copo d'água para dar. Então, a gente tem que buscar amar a si próprio primeiro para amar o próximo. A gente está nesse aprendizado do amor, e o aprendizado no amor é nas duas vertentes. Amar o próximo como a ti mesmo. Vamos aprender a amar os inimigos, amar os outros, mas vamos aprender a nos amar também. Vamos lá? Vamos seguindo aqui, que eu tenho um trecho que eu separei dentro da reflexão de Emmanuel, que ele fala o seguinte, logo o primeiro trecho que é interessante aqui, tá? Tem tudo a ver com essa história que a gente está raciocinando agora. Emmanuel diz o seguinte: em toda parte há pelotões do exército dos pessimistas, de braços cruzados em desalento. Não compreendem o trabalho e a confiança, a serenidade, a fé viva, e costumam adotar frases de grande efeito, condenando situações e criaturas. Vou parar por aí, mas eu quero falar sobre essa história do exército dos pessimistas. Pessoal, vamos lá. Pessimismo, negatividade, crítica, julgamento, é o que não falta por aí. Acho que não preciso dizer para ninguém, mas é muito mais fácil a gente achar alguém para nos criticar do que para nos elogiar. É muito mais fácil a gente achar alguém para te cobrar, para nos cobrar, do que para nos apoiar. É verdade ou é mentira que eu estou falando? E aí vem um grande questionamento, que eu acredito que é o ponto crucial aqui dessa reflexão, que é o seguinte: aonde é que está a nossa base, a nossa estrutura para fazer aquilo que a gente quer para a nossa vida? Interrogação. Será que está na opinião dos outros? Será? Te pergunta isso. Até onde você delega a tua vida de acordo com a opinião dos outros? Porque a opinião dos outros sempre vai ter, principalmente na negativa, alguém para apontar e dizer que você está fazendo errado, que você deveria fazer assim, que o que você está fazendo é besteira, que não se mete nisso não. E sempre vai ter alguém para nos criticar, para atacar pedra, para julgar, para apontar, para falar mal. Será que a gente está guiando a nossa vida pela opinião dos outros? Ou será que é na tua opinião, com a tua verdade, com a tua certeza que você está fazendo certo, independente da opinião dos outros, desse, como ele disse aqui, exército de pessimistas. Exército de pessimistas. O pessimismo está aí ao nosso redor. Agora a questão é, a gente se conecta com o quê e com quem? Quem é que a gente dá ouvido? Pessoal, vamos entender o seguinte, vai ter sempre alguém para jogar areia no teu olho, tá? Para te puxar para baixo. A verdade é essa. Agora a questão é, a quem a gente dá ouvido, a quem a gente se conecta? Filtra
Seleciona. Seleciona para o teu bem, para o teu crescimento. Se a pressão está forte e você está confuso de alguma maneira, fecha com Jesus. Ele vai te dar todo o apoio. Vamos aprender com Ele. Vamos acreditar no nosso propósito, no teu propósito. E fazer, sabe como? Fazer com amor. Vamos perseverar, vamos vigiar, vamos ter disciplina, vamos orar e pedir para o alto. Vamos pedir ajuda com aquilo que a gente acredita que é o certo na nossa caminhada para fazer e segue a tua vida. Seja feliz, segue adiante. O importante nesse processo de cuidar de si, de olhar para si, é também um processo de autovalorização, de autoconfiança, de acreditar em si. Lembre-se o seguinte, se você não acredita em você, foca em uma pessoa que está do teu lado aí, o teu mentor. O teu mentor acredita, ele não acredita, ele tem certeza que você é capaz. Porque no planejamento encarnatório, está todas essas diretrizes ali do que é possível e o que não é possível. E tudo na tua mão é possível. Ele já sabe disso, ele tem certeza. Às vezes a gente que vacila e tem dúvidas e tem medos e fica vacilante nesse processo. Por isso é importante a gente ter essa consciência mais além. Vamos buscar se fortalecer, se preparar e amar. E ir de encontro com o próximo para aprender a amar através desse próximo, mas sem expectativa com o outro, tá? Tiver expectativa, é conosco mesmo. A expectativa de ir ao encontro com o outro para aprender a amar, de cuidar do outro, de olhar para o outro. Quando a gente faz esse movimento, a gente já cumpriu a nossa expectativa, o que a gente precisa. A gente não vai mais depender do outro, a gente depende unicamente de si, do nosso movimento. E é isso que Jesus ensinou quando esteve aqui conosco, mostrando, é possível, foca no teu e segue. Ou vocês acham que Jesus estava mesmo preocupado, de alguma forma, com quem estava perseguindo e jogando pedra para ele? Ah, Nelson, mas é diferente, porque Jesus, eu sei que é diferente, a gente ainda não está nesse nível, mas olha só, é possível, tá? Toda a proposta que Jesus trouxe é realizável, é palpável, não é utopia, não é Disneylândia. É possível de realizar. Cabe a nós o esforço, cabe a nós essa reflexão, cabe a nós botar o pé no chão e lembrar e sentir esse apoio, essa estrutura que está ao nosso lado. E isso depende da gente. É fazer o que é certo, o que tem que ser feito e ponto final. Se vão jogar pedras, se vão jogar flores, se vão aplaudir, se vão xingar, isso tão pouco importa. É importante a gente fazer aquilo que a gente acredita que é o certo. E volto a falar, tá na dúvida o que é o certo e errado? Vai no manual, tá lá o Evangelho do Cristo, que nos dá todo o amparo, todo o suporte. Faz uma oração, pede ajuda, conversa, dialoga. Tem sempre uma mão estendida para nos ajudar, para nos dar todo esse amparo. É para isso que a gente está aí, tá bom? Pessoal, já vou encerrando por aqui, que a gente tem nosso horário para cumprir. Tomara que esse raciocínio, essa reflexão tenha feito algum sentido para a vida de vocês, como fez para mim. Compartilhe sempre o que faz sentido para mim, tá bom? Eu vou encerrando aqui para cumprir o nosso horário com uma oração. Convido a todos, quem quiser, é claro, fecharem os olhos comigo e assim agradecemos a Deus Pai. Primeiramente, muito obrigado por tudo. Agradecemos a Jesus, nosso mestre, guia, nosso amigo, nosso companheiro de caminhada, por todo o seu amor, por toda a sua luz. Agradecemos também a toda a espiritualidade de luz que nos acompanha, nos dá todo o suporte e sustentação para momentos como esse, que buscamos aprender um pouco mais com o Evangelho de Jesus e teus ensinamentos. E assim pedimos autorização para dar encerrado a mais esse estudo na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. É isso, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês e nos vemos em breve por aí, tá bom?
Muito obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.